Olá pessoal, continuando o que a gente estava falando no último vídeo, que ficou bastante longo, então eu resolvi terminar por ali para não ficar maior ainda. Se vocês pegarem a página 149 do livro Justiça, tem ali contraste 1, 2 e 3. O contraste 1, dever versus inclinação, foi o contraste que a gente abordou nas questões e no outro vídeo, certo? A gente falou que agir por dever é fazer a coisa certa, porque a razão impõe, a razão comanda que se haja por dever para ter valor moral na minha ação. Enquanto inclinação é agir conforme um interesse, uma vontade, um desejo, alguma coisa que seja algo que eu quero, uma consequência, certo? A gente viu a diferença entre dever e inclinação no outro vídeo, de forma bem mais longa, é claro, tá? Quem ficou com dúvida, volta lá. Agora, falar um pouquinho sobre autonomia e heteronomia no pensamento de Kant, que são outros conceitos bem importantes, porque a noção de autonomia está ligada à noção de liberdade, só que a noção de autonomia e de liberdade é um pouco diferente, talvez, da noção comum que a gente tem em relação a essas duas palavras, esses termos, autonomia e liberdade. Porque geralmente a gente pensa que agir de forma autônoma ou ser livre é fazer aquilo que tu quiser, certo? Geralmente essa é a noção comum. A liberdade significa fazer o que quiser. Isso seria liberdade. Mas para Kant não é isso. Liberdade não é fazer o que quiser. Como a gente viu lá no começo, quando a gente falava de boa vontade, ele diz que a boa vontade surge a partir da ideia de que o homem é um ser racional, o homem é um ser dotado de razão. Isso diferencia o homem dos outros animais. Mas os animais também fazem aquilo que eles querem, agora não no sentido kantiano, mas um animal busca satisfazer seus prazeres. Se ele tem fome, ele vai comer, se ele tem sono, ele vai dormir, se ele tem, sei lá, qualquer interesse ou curiosidade, ele vai atrás, certo? Daquilo que ele tiver interesse, daquilo que for a inclinação dele. Isso não significa que o animal seja livre ou que haja de forma autônoma. No pensamento kantiano, com certeza não. Porque autonomia, se a gente pegar a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, autonomia é dar a si mesmo a norma. Auto é a si mesmo, nomia vem de nomos, que é norma. Então, autonomia é dar a norma a si mesmo. E a gente viu que a gente falou sobre a lei moral, certo? Para o Kant, todas as ações são guiadas por alguma lei. Se eu guiar pela lei da natureza, pelo instinto, eu não estou agindo de forma autônoma, porque eu estou agindo de acordo com algo que está além da minha vontade livre, pelo menos. Eu estou sendo condicionado. Se eu preciso comer, por exemplo, não é porque eu escolhi precisar comer, é porque a natureza me fez assim, não foi uma escolha livre. Para Kant, isso não é liberdade, escolher precisar comer, certo? Isso, então, é algo que vem da minha natureza, não é uma escolha. Quando que eu escolho algo é exatamente quando eu obedeço à razão. Aí sim eu ajo de forma autônoma. Eu dou a mim mesmo a minha lei. Então, no momento que eu deixo de atender uma vontade, uma inclinação minha, um desejo, porque não é a coisa certa a ser feita, é aí que o homem se torna livre e diferente dos animais. Essa é a noção de liberdade para Kant. Então, liberdade para Kant é obedecer à razão. Autonomia significa a capacidade que o homem tem de agir de acordo com a razão e não de acordo com a emoção, com o sentimento, com a inclinação, com o desejo. Porque isso os outros animais também fazem. E aí os animais não são autônomos, porque eles não escolhem, eles não fazem escolhas. Só o homem que é capaz de escolher. Então, se vocês pegarem o livro do Sandro, vocês vão ter que voltar um pouquinho lá na página 140, que ele vai tratar desse ponto, o que é liberdade. Ele vai falar exatamente isso que eu acabei de trazer para vocês. Kant raciocina da seguinte forma: quando nós, como animais, buscamos o prazer ou evitamos a dor, na verdade não estamos agindo livremente, estamos agindo como escravos dos nossos apetites e desejos. Por quê? Porque sempre estamos em busca da satisfação dos nossos desejos. Tudo que fazemos é voltado para alguma finalidade além de nós.
faço isso para aplacar minha fome, faço aquilo para aliviar minha sede. Aí ele dá uns exemplos aqui. Na próxima página, uma forma de entender o que Kant quer dizer quando fala em agir com autonomia é comparar o conceito de autonomia com o seu oposto. Kant inventa uma palavra para melhor definir esse contraste: heteronomia. Quando ajo com heteronomia, ajo de acordo com determinações exteriores. Por exemplo, quando você deixa cair uma bola de brilhar, ela não está agindo livremente, seu movimento é comandado pelas leis da natureza, nesse caso a lei da gravidade. Suponhamos que eu caia, ou seja empurrado, do Empire State. Ao me espatifar no chão, ninguém diria que estou agindo livremente, meu movimento é comandado pela lei da gravidade, tal como a bola. Agora suponhamos que eu caia sobre outra pessoa e a mate. Eu não serei moralmente responsável pela desafortunada morte, não mais do que a bola de bilhar. Em nenhum dos casos o objeto que cai, ou eu ou a bola, está agindo livremente, embora em ambos os casos o objeto que cai é comandado pela lei da gravidade. E se não existe autonomia, não pode haver responsabilidade moral. Eis, portanto, a relação entre liberdade como autonomia e a concepção de Kant sobre moral. Agir livremente não é escolher as melhores formas para atingir determinado fim, é escolher o fim em si, uma escolha que os seres humanos podem fazer e as bolas e os animais não podem. Tá? Ele traz exatamente essa noção. E isso é muito importante para o direito, porque é exatamente essa noção que vai fundamentar a responsabilidade, seja ela civil ou penal. A maioria de vocês ainda não fez algumas cadeiras mais avançadas de direito civil ou penal, mas vocês vão ver, por exemplo, que o nosso direito penal ele é muito centrado na questão da escolha, da intenção do agente. Mesmo que vocês não tenham feito a cadeira, vocês devem ter essa noção. Por exemplo, o crime de homicídio doloso e homicídio culposo. O homicídio, quando a pessoa tem intenção de matar, é o doloso, e quando ela não tem intenção, é o culposo. A pena do doloso é muito maior do que a pena do culposo. A pena do homicídio doloso é de 6 a 20 anos de prisão. A pena do culposo é de 1 a 3. De 6 a 20 para 1 a 3. A diferença dos dois é a intenção. O resultado é o mesmo. Alguém morreu. O resultado é idêntico. A diferença aqui é apenas a intenção. E muitos crimes sequer existe pena culposa. Certo? Não existe, alguns crimes não existe forma culposa. Só se pune se a pessoa pratica com intenção. Se for sem intenção, talvez gere uma indenização lá no direito civil, mas não uma punição no direito penal. Então essa noção de liberdade e autonomia é muito importante no direito. Ela é fundamental para algumas das escolhas que foram feitas ao longo da história de ramos do direito. Porque a responsabilidade que aqui é moral, ele está falando aqui no livro, né, sobre responsabilidade moral, porque ele está falando sobre o valor moral da ação, ele não está preocupado com responsabilidade jurídica. Mas o que é responsabilidade moral? É eu ser considerado responsável pelo resultado das minhas ações. Se eu não sou responsável pelo resultado das minhas ações de forma moral, por que eu seria responsável juridicamente? Por que o direito ia me punir por algo que moralmente eu não sou condenável? Não faz muito sentido, certo? Certo? Não faria muito sentido que o direito fosse contrário à moral. O direito e moral não se confundem, mas em muitos casos se influenciam. E esse caso é um deles. Então, a gente poderia continuar dando muitos exemplos aqui em relação a isso. Por exemplo, se uma pessoa tem uma condição mental que ela não controla os próprios atos. O que acontece? Vocês vão ver lá no direito penal, ela, se isso for diagnosticado, é claro, com suporte médico, pericial, ela vai receber não uma pena privativa de liberdade, ela não vai presa, ela vai receber uma medida de segurança. Ela vai para um estabelecimento que deveria ser capaz de cuidar da condição psiquiátrica dela. E se não for possível cuidar, ela pode ficar naquele estabelecimento psiquiátrico pro resto da vida. Enquanto a pena privativa de liberdade, que se dá para aquela pessoa que escolheu, que tinha consciência da ação que estava tomando, tem um limite de tempo estabelecido pela lei, certo? São consequências diferentes em função da condição da pessoa saber o que está fazendo, ou seja, dela ser responsável por aquilo. Se eu não sou responsável por aquilo, moralmente, dificilmente o direito vai me responsabilizar, exceto se for algum caso que seja melhor responsabilizar alguém do que deixar a pessoa que sofreu o dano sem socorro. Vocês vão ver isso em outras disciplinas. Por exemplo, responsabilidade do Estado, muitas vezes pode ser nesse sentido. Talvez o Estado não tenha culpa de um raio ter caído e ter queimado o teu eletrodoméstico. Mas, mesmo assim, existem decisões que determinam que deve a companhia de energia pagar uma indenização
mesmo que ela não tenha culpa do raio. Mas aí é uma hipótese que é melhor a companhia pagar energia do que deixar a pessoa sem geladeira. Então, é uma escolha também jurídica que se admite, mesmo reconhecendo que não há responsabilidade. Tá? Mas aí são casos específicos. Pode ter lá no direito do consumidor, alguma coisa assim também. Tranquilo? São casos específicos. Porque a regra geral é que a responsabilidade, ou seja, quando a pessoa tem liberdade para fazer a escolha e ela faz a escolha que é ruim, aí sim que o direito vai punir ela de forma mais gravemente. Por exemplo, através das penas mais altas no direito penal. Certo? Então essa é a relação entre liberdade e autonomia contra heteronomia. Porque a heteronomia é quando tem um interesse externo que gera a minha ação. Eu vou atrás de algo porque eu quero alguma coisa, certo? Eu busco uma inclinação. Eu, sei lá, nos exemplos que a gente estava vendo antes, eu faço algo certo apenas para me promover de alguma forma. Nesse caso, eu estou agindo de forma heterônoma, eu estou agindo como um ser irracional. Eu não estou aqui agindo de acordo com a razão, porque quem age de acordo com a razão é aquele que, mesmo reconhecendo que teria um benefício em fazer de outra forma, não faz, porque sabe que é errado. Então faz o certo, age de forma autônoma, age contra a natureza. A natureza diz para tu atender todas as necessidades, te beneficiar e pronto, de certa forma ser egoísta. Entretanto, o homem não é apenas instinto, o homem também é razão para o Kant. E essa razão é que permite que ele saia dessas determinações naturais e passe para as determinações da razão, que são determinações autônomas. Aí ele dá a si mesmo aquela lei. Lembram que a lei moral que eu falei para vocês, da universalização da máxima, era dada pela própria razão? Quando o homem dá a si mesmo aquela lei não vem da natureza, vem da razão, do próprio homem, aí ele age de forma autônoma. E quando ele age de forma autônoma, ele é realmente livre, ele tem liberdade. Certo? Essa é a noção de liberdade, autonomia e heteronomia no Kant. Certo? Abraço, pessoal!